dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, minha Uberlândia. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Vamos agora nos preparar. Nos preparar para abrir as portas de nossa casa e de nossa alma para entrar os nossos emissários da luz. Colocar o copo de água, a garrafa de suco, o bolo, os doces, os biscoitos do neném, mamadeira, as roupinhas de crianças que são inquietas, difíceis, o travesseirinho de criança que chora à noite, os pijaminhas. Podem ser os pijaminhas colocados todos dentro de um saquinho de plástico e fechado. E só tira o pijaminho que eles vão usar, porque eles vão estar fluidificados. Porque a criança, às vezes, ela é influenciada apenas pela energia. Os espíritos jogam por tabela. Atuam, às vezes, a criança no seu comportamento para atingir o pai e a mãe em extremo desequilíbrio. Vamos, então, agora receber os nossos amados mentores em nossas almas, em nossos corações, que eles estarão em suas casas, ouvindo os seus apelos. Mãe Santíssima, com a fé de almas que anseiam ser cristãs, procuramos sua misericórdia nas situações angustiantes da vida. Rogamos, Mãe Sublime, que não nos desampare, que sua mão protetora abra todas as portas de nossas almas, para que entre a saúde, a paz, as amizades sinceras para todos nós. Mãe de Jesus e nossa Mãe, que encontremos através do trabalho e do esforço prosperidade e serenidade de espírito para nossa família. Com o coração cheio de confiança e fé, em sermos atendidos, suplicamos, doce Mãe, que nos dê força para superar sofrimentos, tribulações, enfermidades, necessidades de corpo e espírito. Mãe Santíssima, todos nós erramos muito, seja em pensamento, ação, palavras, conceda-nos compreensão, para não odiarmos a quem nos prejudicar, sejam inimigos visíveis ou invisíveis, mas que sua misericórdia envolva todos os corações, nos livrando de todo o mal. Que assim seja. Muitos jovens se manifestaram, muitos perguntando, pais extremados, como conciliar a educação do lar com as influências recebidas na rua. Inclusive, jovens me fizeram essa pergunta. Todos afirmaram, os jovens, que convivem mais com os amigos e colegas do que com os pais e precisam estar enturmados para não sofrer solidão e discriminação. Alguns afirmaram que os colegas os ouvem e os pais só gritam e criticam. Acontece, meus jovens, que seus pais são responsáveis por vocês e seus amigos não lhes sustentam, não lhes compram roupas, nem lhes dão educação e dinheiro no bolso. Contudo, olhando os dois lados, analisando bem algum dos fatos, parece-nos que a educação do lar, sobretudo, a influência exercida sobre a criança na idade pré-escolar, é a mais poderosa de todas. Apesar das pessoas externas que a sociedade oferece, tentando massacrar a criança com as influências perniciosas, sobre nosso ponto de vista, acreditamos que nada poderá destruir aquilo que o lar construiu em cada um. Por isso, os pais devem
defender seus filhos dessas influências. E não será possível fazer isso impedindo que eles tomem contato com a sociedade. Eles não podem ficar excluídos da sociedade. Pelo contrário, seria contraproducente e até nocivo ao seu desenvolvimento, sendo que eles precisam viver e conviver neste mundo, aprendendo a impor-se e superar o meio. Para tanto, é preciso dar-lhes uma base educativa de vida bastante consistente, através da educação do caráter, direcionando suas atitudes e comportamentos cristãos de vida, que se formarão tendo como base o próprio lar. Algumas vezes essa conciliação é possível, outras não, dependendo dos objetivos educacionais que os pais estabeleceram para seus filhos. Quando a influência externa for prejudicial, é impossível de ser evitada. Cabe aos pais tornarem essas influências menores e os valores morais plantados maiores. Por isso é importante o culto no lar, os comentários cristãos. É importante em qualquer lar a religião, e conversas sobre o mundo é o que mais se escuta na hora do almoço, de noite, de manhã. Mas e falar sobre o bem? E falar sobre a importância da formação moral, da religião, se fala tão pouco. E a criança e o jovem devem ser direcionados nas suas escolhas, que começam com os amigos e parceiros. Dizem os pais que não conseguem competir com a força poderosa de influência negativa da televisão, o maior meio de comunicação dentro de todos os lares, e a internet. A internet, que é o fantasma assombrar os lares, assombrar aqueles que não conseguem controlar, por às vezes estar trabalhando, dando sustento do lar, controlar o que seus filhos buscam. O Espiritismo ensina que devemos desenvolver até nós mesmos uma ação educativa no sentido de formar a criança em 2 aspectos: o sentimento de amor pela humanidade e um aspecto de formação moral crítica. Eles têm que saber o que é o bem e o que é o mal. Eles têm que saber quem é boa companhia e quem não é. E devem ser preparados para fazer essa opção pelo bem. A razão e os sentimentos se completam, e no momento em que eles articulam, a pessoa está pronta a amar, a pensar, decidir e a agir em busca de seus objetivos. A educação autoritária, imposta de fora para dentro, que determina, decide ou simplesmente possui, já não é atual, é de outros tempos. Antes da proibição, devemos pensar em esclarecimento. E, ao esclarecer, precisamos cuidar para que haja raciocínio. O próprio Allan Kardec disse que no Evangelho segundo o Espiritismo, que o ser humano não pode crer naquilo que não compreender. Se levarmos nossos filhos a crer no bem e na verdade, precisamos atuar no sentido de que eles compreendam de que aprendam a criticar no bom sentido, a diferenciar o mal do bem, o conveniente do não conveniente, porque somente assim poderão aprender a crer de fato e saberão escolher para si mesmos os que lhes convém.
Assim conseguiremos armar nossos filhos contra as investidas negativas que a televisão, a internet e o meio social em geral possa desferir contra eles. A educação que precisamos levar aos nossos filhos não é somente aquela que possa colocá-los a salvo de influências maléficas, mas sim aquela que faz com que eles também se tornem em agentes de influenciação benéfica na sua participação crítica para a transformação moral do grupo e da sociedade. Cabe aos pais selecionar para seus filhos menores os programas mais adequados. Infelizmente, muitos pais utilizam a TV como babá eletrônica. Infelizmente, eu tenho visto isso, pois durante o tempo em que a criança passa em frente do vídeo, permanece calma, entretida. Os pais não conseguem relacionar muitos dos comportamentos inadequados das crianças com o comportamento dos heróis dos desenhos animados que gritam, batem, quebram coisas, destroem. Eu fui locar um filme e encontrei um pai lá com 2 crianças. Uma criança tinha 8, outra tinha 6. Ele estava locando nada mais, nada menos que 10 filmes infantis. Eu falei, mas todos esses filmes para um domingo? Ele falou, não, é sábado e domingo. É a única forma deles ficarem quietos. Um menino olhou para outro com cumplicidade e riram. Eles iriam passar quantas horas vendo 5 filmes no sábado e 5 no domingo? Se um filme leva 2 horas, quanto tempo esses meninos iriam passar diante da televisão? Enquanto isso, o que os pais faziam? Tudo menos conviver com os filhos. Muitos programas podem ser utilizados com objetivos de entretenimento e alguns poucos com objetivos educacionais. Tudo é uma questão de escolha. Comumente, nós adultos fazemos uma ideia errada do comportamento da criança e do jovem. Desejaríamos que eles fossem obedientes como um robô, que só andasse segundo a nossa vontade. Quando dessemos corda, que se submetessem aos nossos caprichos, que permanecessem em silêncio quando os adultos conversam, em silêncio quando eles têm alguma coisa para falar, mandam os meninos saírem de perto. No meu tempo de criança era assim. Fora as humilhações que se sofria diante dos visitantes adultos, sai da sala, porque agora temos visita. Fora as advertências para não sujarem as roupinhas, que não batessem na irmãzinha, enfim, uma vida de bonecos, não de infância. A realidade da vida é outra e precisamos nos acostumar com esse avanço, esse pulo que a sociedade deu. O comportamento da criança e do jovem e a forma pela qual buscam inconscientemente conhecer o mundo, participar dele, enriquecer suas experiências. Se a criança for um modelo de disciplina, alguma coisa não está bem. Algo está errado. Por isso, a função dos pais não é reprimir, mas direcioná-las, orientá-las. É preciso que o jovem e a criança entendam que os pais agem por zelo e amor, visando a segurança e não por capricho. E religião. Religião cedo. Deve-se orientar a criança nos princípios cristãos, pois quando forem jovens e adultos, já terão uma fé
consolidada na sua alma. É preciso saber que Deus que criou vocês e seus filhos tem que estar presente na vida dos seus filhos e de vocês. Vocês simplesmente não podem participar de uma religião sem fazer com que seus filhos participem da sua fé, para que, ao se tornarem jovens, sejam também pessoas de fé. Amo vocês muito. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.